Bruno, para começar, pegando aí quem não sabe nada que está acontecendo na Venezuela, seria como fazer um resumo da situação? O que está rolando lá agora? Acho que o melhor resumo é a palavra que a Malu falou, que é o Paranauê. Quer dizer, aquilo é os Paranauê da Venezuela. É sempre um rolo que eles estão rolando, né? Cara, resumo bem resumido. Mais uma farsa chamada eleição, que você não pode chamar aquilo de eleição. E o questionamento é se... O questionamento hoje, né? Se as atas da eleição serão apresentadas ou não. E provavelmente, se forem apresentadas, é porque também estão fraudadas. Com esse tempo todo de intervalo já, pô. Então, o resumo da ópera é esse. De qualquer maneira, assim, falando em termos gerais, do cenário político, o governo central autoritário, que é o regime liderado pelo Nicolás Maduro, controla tudo no país, incluindo o sistema eleitoral. Então não há que se falar em eleição, se a gente considera que a eleição, você tem uma oposição atuando livremente, você tem liberdade de exercer o voto e você tem uma confiança no sistema. Nada disso existe. Então é mais uma fraude que se usa o termo técnico eleição para basicamente referendar e dar ares de democracia num regime autoritário, referendando mais um mandato do Maduro. É isso. Há quanto tempo o Maduro está no poder lá? São 11 anos. 11 anos? 11, achei que fosse 12 ou 11 anos de poder. Maduro tá 11. E aí, já pegando esse gancho, você falou do Maduro, e até uma coisa que o pessoal me perguntou bastante, qual você acha que vai ser o destino desse fuzuê todo na Venezuela? Porque, por exemplo, não é a primeira vez que acontece. Na última eleição, a gente teve um filme muito parecido com esse, que foi a questão do Guaidó falando que ele foi eleito, e Maduro falando que não, e eu lembro que saíram vários vídeos em canais aqui no Brasil, alguns com a seguinte thumb, né? Eu sei que o pessoal coloca uma thumb chamativa pra chamar mais gente pro vídeo, mas tinha muita gente falando, em 24 horas Maduro cai. Faz 6 anos isso. E agora a mesma coisa está acontecendo. Estão divulgando vídeo de um cara da Venezuela que falou, não, recebi informes aqui de uma fonte quentíssima, que eu não posso falar quem é, de que o Maduro está com as horas contadas, porque vai ter gente no exército que vai dar o golpe nele. E de fato, se você pega esses problemas quando eles acontecem, dentro de sistemas muito fechados, onde você tem um homem todo poderoso, geralmente não é o povo que derruba esse homem. É o povo se agita e alguém lá dentro que quer o poder vai e derruba o cara. Sim. Então o que você acha? Maduro escapa dessa? Realmente a gente pode estar muito próximo do fim do governo dele lá e do começo de uma coisa nova que a gente não sabe se vai ser nem melhor ou pior, né? Vai saber. Para não cometer o mesmo erro dessa figura que fez essa previsão, é muito difícil você falar qualquer coisa, ter alguma previsibilidade, ainda mais em curto prazo, quando se trata de um regime ditatorial. Porque é o que você exatamente falou. O povo, quando se manifesta publicamente e cria as condições para uma mudança política, seja uma mudança política, uma transição mais calma, ou uma transição política em que há de fato a derrubada de um regime ou quem lidera esse regime, não é exatamente o povo que faz isso. Ele cria as condições públicas para que um outro grupo que já esteja envolvido na política possa fazer de fato essa transição e possa de fato derrubar o tirano do momento. Então, assim, é impossível dizer qualquer coisa. Em 4 momentos, né, 2014, 2017, 2019 e agora em 2024, a população venezuelana, ou pelo menos parte dela, foi para as ruas na esperança de que o regime pudesse ser derrubado. E nada aconteceu. E, pelo contrário, o regime foi endurecendo cada vez mais. Se na eleição passada ainda tinha o Guaidó para tentar ali de alguma forma se colocar no jogo e se colocar até como presidente da República eleito e tentar fazer com isso uma pressão internacional para que os outros países pudessem ajudá-lo para que essa mudança do regime fosse concretizada, dessa vez isso nem foi possível. Aliás, a Corina, ela que é hoje talvez a grande antagonista, né, a grande esperança da população, ou pelo menos da oposição, cara, num processo absurdo, quer dizer, como tudo na Venezuela, ela está impedida de exercer os direitos políticos e ela sequer pode fazer o que o Guaidó fez. Então a situação é muito complicada, eu não arrisco nada, aliás, eu nem faz parte do meu trabalho fazer esse tipo de previsão, mesmo numa situação de normalidade, né? Porque eu acho que tem sempre dimensões muito complicadas de você fazer qualquer tipo de análise prevendo um resultado.
No caso de um regime ditatorial, aí fica mais difícil. Porque às vezes você considera, dependendo do momento histórico, fala assim, cara, esse regime nunca vai ser derrubado. Aí acontece uma coisa e o regime rapidamente ele é varrido do mapa. No caso do Maduro, que está acontecendo desde o fim de semana, quando a fraude foi oficialmente divulgada, com supostamente a vitória dele, está havendo uma pressão na rua novamente, parte da população se mobilizando para ir para a rua, a oposição ao Maduro lá tentando usar tudo isso para de alguma forma atrair atenção internacional e o regime endurecendo. Então você já tem várias prisões sendo registradas, você já tem mortes sendo registradas, e até a dimensão disso, Bruno e Malu, a gente não sabe. Quer dizer, é impossível. Quando você tem um ditador no poder que controla tudo, ele controla também a informação. Então, todas essas estimativas, tantas mil pessoas foram presas ao longo do regime, tantas pessoas foram mortas, que é impossível saber. Nada disso dá para saber se é verdade. E o mais, quer dizer, uma posição cética, é preciso desconfiar que o número é sempre maior do que aquele que está vindo à tona. Se os números todos são controlados pelo governo, eles serão usados em prol do governo. Óbvio. Inclusive, hoje a Argentina, na América Latina, é o país de maior inflação. Mas porque não dá para calcular a inflação na Venezuela? Como é que você mede aumento de preços em produtos que não existem? Que deixaram de ser oferecidos para a população? Então, realmente é muito complicado. E mesmo quando a oposição, mesmo quando a oposição divulga alguns números, os próprios números divulgados pela oposição, de prisões, de morte, etc., é sempre um número também precário, porque a oposição também, embora esteja lá sofrendo todas as consequências, a oposição também não tem esse controle, né? Então, provavelmente, até os números divulgados pela oposição são números menores do que aqueles que efetivamente existem na realidade. Você citou esse ponto de que ditaduras parecem muito sólidas até que elas caem do nada. Então, por exemplo, pegando livros de economia, assim, escritos na década de 80, todo mundo projetava a continuação da União Soviética. Porque ninguém esperava que em 91 aquele negócio fosse ruir. Foi do nada, na opinião de muita gente. O Mises falou que ia ruir, só que ele falou isso na década de 20. Muito antes, né? Demorou um pouquinho. 70 anos para acontecer. Então, de fato, o regime ele parece muito sólido até uma hora que não é mais. E quando me perguntaram, eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu coloquei duas hipóteses na mesa, né? Porque ditadores geralmente não se aposentam. O cara não fala, quer saber, cansei morre de matar gente, de controlar aqui tudo, né, nas minhas mãos e eu vou me aposentar. Não dá certo. Quem entrar vai começar a caça às bruxas, vai atrás do cara. Então, ou ele morre no poder, ou ele morre tentando manter o poder. E qualquer uma das duas hipóteses, ele acaba matando muita gente pra isso. Então, eu lembro que em Cuba, quando teve aquela série de protestos, há uns 2, 3 anos, mais ou menos, né? Teve um monte de gente de um segundo escalão do governo, que estava próximo ao poder, que foi sendo apagada. Era general falando de tal, não, morreu. Porque era o cara que as pessoas que estão no poder veem como uma possível ameaça. Sim. Então acho que lá na Venezuela vai começar a acontecer a mesma coisa.